Olá pessoas, tudo bem? Estamos aqui, não é? Natal, outra vez, então é Natal e parece que é uma época mágica, não é? Em que podemos dizer que é apreciada por uma grande maioria das pessoas, não é? Porque parece que assim, vistas as coisas ou à distância e sobretudo, não é? Abrindo a internet, redes sociais, nós ficamos com a sensação de o Natal representar, sobretudo, alegria, tempo de qualidade em família, com os amigos, dias de férias, dias em que sentimos nostalgia e boas lembranças relativamente a lugares que já habitámos, a lugares que são significativos para nós. Natal significa então também, sobretudo, parece assim, partilha, partilha de alimentos à mesa, partilha de sentimentos, partilha de afetos e muitas vezes, não é? Os próprios rituais que incluem só sentir gratidão por tudo aquilo que se tem, agradecer às pessoas e reconhecer o ano que passou. Certo? Parece que Natal, sobretudo, é isto. Não, é errado. Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, mais de 60% das pessoas portuguesas, dos portugueses, sente stress natalício. Precisamente durante esta época de Natal. Stress natalício, aquele cansaço, às vezes aquela enxurrada de emoções e sentimentos complexos, nada lineares e muito menos correspondentes apenas com esta versão mais idealizada do que é o Natal e o Natal, sobretudo, associado aos encontros familiares, não é? Então, neste vídeo eu vou, sobretudo, trazer uma outra dica, para além de um olá, particularmente nesta altura também, não é? Fazendo questão então de transmitir, enfim, os meus votos do melhor Natal possível, mas pronto, deixaria então mais para o final do vídeo. Agora, seguindo com o que me propunha dizer, vou trazer-vos aqui algumas dicas que, pelo menos relativamente àquilo que muitas pessoas sentem e que até parece que são as únicas, não é, que experienciam este stress natalício, este mixed feeling, para dizer o mínimo, nesta altura. Um abraço de acolhimento, de validação e de reconhecimento dessa experiência enquanto totalmente normal, estatisticamente, inclusive pelos dados da Ordem dos Psicólogos, não só normal, como muito frequente, não é? E mais intensamente sentida e pela maioria das pessoas ao longo desta época especial do ano em que vivemos, não é? Este stress, este cansaço de Natal. Às vezes também, sobretudo quando falamos desta questão mais estressante ligada ao Natal e o difícil que muitas vezes sentimos, porque parece que nos coloca aqui um peso extra, não é? Adicional relativamente às memórias, não é? Também mais dolorosas que podemos trazer, sobretudo sentimentos intensos, desafiadores, sobre pessoas que perdemos ou relacionamentos que não são tão favoráveis assim para nós na nossa vida. Podemos sentir-nos zangados, podemos sentir ansiedade, podemos sentir a tal sobrecarga por uma série de coisas que temos que fazer e, sobretudo, esta pressão, este apelo para que tudo corra bem, não é? Para desempenhar bem, para fazer bem as coisas, particularmente as mulheres, tendencialmente também nesta altura, sentem provavelmente mais sobrecarga a esse nível, não é? Desde aquilo que muitas vezes acabam por colocar muito sobre si, ou as suas responsabilidades, às vezes em exclusivo, inclusive mesmo nos contextos ou agregados familiares relativamente à concepção, ao planeamento, à preparação, não é? À concretização de tudo o que tem a ver com as celebrações e as festas familiares. Podem sentir também solidão, não é? Desamparo, desilusão, frustração, toda uma lista de
de coisas que podemos sim experienciar durante este Natal, especialmente para as pessoas que cresceram numa família, vamos dizer, complicada, não é? Num contexto familiar às vezes mais disfuncional. Um, estes sentimentos de stress podem se intensificar e, sobretudo, dentro daquilo que pode trazer vivências dolorosas, marcadamente estressantes. Esta pressão para que as coisas corram bem, não é? Para desempenhar tudo bem, para fazer bem, especialmente as mulheres podem tender, não é, a sentir-se mais sobrecarregadas com esta pressão à partida, porque acabam por muitas vezes centralizar quase que em exclusivo ou mesmo exclusivamente esta dimensão da concepção, da preparação, do planeamento, da execução das próprias tarefas, não é? Ou daquilo que tem que ver com a organização dos encontros familiares. Então, esta experiência, esta realidade também pode particularmente trazer sentimentos intensos de solidão, de desamparo, de uma tristeza muito persistente, não é? Ao mesmo tempo que há aqui quase que uma compulsão para estar supostamente alegre, não é? De acordo com aquilo que a sociedade nos diz que seria o Natal, ou que nos pinta enquanto ambiente mais favorável ou à vivência natalícia, pode ser realmente bastante contrastante para a maior parte das pessoas. E então, às vezes também, vamos dizer, a atração pelos padrões antigos, não é? Velhos padrões de comportamento, velhos padrões emocionais, daquilo que são as dinâmicas familiares mais distorcidas, mais disfuncionais, mais adoecidas, também podem ter aqui um apelo, um risco maior de se poderem reencetar. E então é como se acabamos por nos sentir menos confiantes de nós mesmos quando vivemos certas dinâmicas ou tendemos a reviver certas dinâmicas familiares, não é? Dentro daquilo que às vezes não queríamos tanto, ou estaríamos num caminho de poder transformar isso, parece que surge em força nesta altura do ano. Além disso, não é? Há toda uma concepção relativamente ao tempo, não é? de família, do estar junto, tal pressão para que tudo corra bem, que às vezes pode querer fazer sentir a certas pessoas que estar bem ou as coisas corram bem significa não desagradar as outras pessoas, não colocar limites, inclusivamente, não é? Honrar os pais, a família, isso é qualquer coisa que, sobretudo, nesta altura, ajuda a que seja muito mais fruto de uma descoberta que cada pessoa vai fazendo no um a um, não é? Na vivência própria, específica também do seu contexto, do que uma fórmula pronta e supostamente uma cartilha pronta a seguir, não é? Que alguém convencionou ou que supostamente deveria ser ou que deveria acontecer. Então, às vezes sim, temos aqui um problema importante se consideramos que para que todos estejam bem, eu tenha que de alguma forma, não é? Estar mal, nesse sentido, não desagradar, não é? O bem-estar familiar vir às expensas do sacrifício do próprio bem-estar, não é? Dos próprios limites e necessidades. E de facto acaba por ser um problema porque acabamos cronicamente por nos agredir, nos desagradar, nos ferir, não é? E vulnerabilizar, de uma forma também imposta, não preservando a integridade que tanto precisávamos muitas vezes, não é? Que tantas pessoas também acabam por sentir que perdem nesta altura, não é? E fazer tudo aquilo basicamente que não queriam. Ao mesmo tempo que falamos de integridade, vale recordar que a integridade das outras pessoas, ou preservá-la também, não significa fazer tudo o que elas querem, não é? Neste sentido em que às vezes
as pessoas sofrem com as dinâmicas familiares e os papéis que a partir da família lhes atribui, não é? Sentem quase que uma força, uma obrigação de ter que os desempenhar, mesmo que isso não faça mais sentido, não é? Para cada um. Então, ser grato, necessariamente, ou respeitador da família não significa necessariamente ser um fazedor de vontades alheias ou um cumpridor dos desejos e expectativas das outras pessoas, sobretudo quando eles colidem com os nossos próprios. Até porque muitas vezes a lei da família, vamos dizer assim, a lei dos pais, pode ser para muitas pessoas, e é, particularmente cruel, não é? Seja aquela que é dita, seja a que não é dita, não é? A explícita, a implícita. E então, preservar-nos também é, sim, nesse sentido, cuidar, não é, de nós, é acolher-nos, é considerar-nos também prioridade e alguém também passível de receber mesmo a atenção e respeito e consideração que estamos dispostos a entregar aos outros nesta altura, não é? Também do ano. Mas nem todas as pessoas, é certo, estão preparadas para esta conversa. Sabemos disso. Ok, à parte também disso, independentemente destes factos, sentir-se cansado, sentir-se desgastado, particularmente nesta época natalícia, de facto é qualquer coisa que acontece e de uma forma muito geral e traz desafios importantíssimos que vale a pena cuidar, vale a pena também dar atenção. E nesse sentido, se quiser falar comigo para eu poder disponibilizar algumas ferramentas, algumas estratégias específicas com orientações que podem sim ser benéficas relativamente a esta altura, de como podemos proteger-nos, como podemos lidar com o stress natalício, basta entrar em contacto comigo através do meu site em www.apsicologasara.com, enviar-me uma mensagem por lá, um e-mail a psicologasara@gmail.com, que eu disponibilizo estas ferramentas, estas estratégias, no fundo, para podermos saber lidar melhor, estarmos melhor preparados para enfrentar esta altura tão conturbada, com recursos que nos podem ajudar a encontrar um pouco mais de alívio, mais bem-estar, recuperando aí sim um verdadeiro sentido de Natal, não é? De qualquer coisa que possa renovar energias, esperanças, um senso de proteção, de comunhão, a começar também por nós, não é? De dentro para fora, de preferência, e não necessariamente qualquer coisa que tenha que ser prejudicial ou sacrificial, autossacrificial durante esta altura, não é? Lembre-se, não há melhor presente do que estar bem, não é? E, portanto, este Natal considero oferecer-se a si mesmo, a si mesma, saúde mental, não é? Saúde psicológica. Se precisar, peça ajuda. Da minha parte, então ficam os meus votos de boas festas. Um beijinho, até à próxima.